processo de fermentação e destilação alcoólica, eu procurei não explanar muito a parte operacional, e sim a parte de processo, para causar um entendimento do que seria um processo de fermentação e destilação, ou seja, fins de obtenção de etanol. Esse trabalho ele pega a parte de recepção e extração, tratamento de caldo, preparo do mosto, fermentação em suas fases, destilação, aí destilação se divide em destilação fracionada e destilação extrativa. Por que eu peguei recepção e extração? Porque eu não tive contato com a agrícola. E ficaria um trabalho muito extenso se eu pegasse toda a parte de plantio, colheita. Então a gente já pega com base uma cana já colhida. Essa cana ela passa por uma recepção. A recepção dela ela é pesada, ela é analisada no laboratório e só depois ela vai para uma mesa alimentadora. O caminhão literalmente carrega pomba em cima dessa mesa e essa cana é levada de forma distribuída para a próxima etapa que é o preparo. O preparo consiste em abrir a célula dessa cana, ou seja, ela é pré-moída para abrir e aumentar a área de contato dessa cana. O sistema de extração que a PP tem, que eu tive contato, foi o difusor. O difusor ele extrai por lixiviação. O que é lixiviação? Ele acaba por água quente. Essa água quente vai empurrando o caldo para baixo, vai substituindo o lugar do caldo, e o caldo é extraído por lixiviação, ou seja, ele desce, literalmente ele desce. No final desse processo de extração, a gente tem um processo de secagem. Esse caldo úmido, ele passa por moenas, um rolo desaguador e uma moena. O bagaço resultante vai para a caldeira e o caldo vai para a próxima etapa, que é o tratamento de caldo. No tratamento de caldo para etanol, é utilizado aquecedores e peneiras estáticas. Aqui a gente tem um exemplo de um aquecedor e uma peneira estática. O aquecedor tem um fim de quê? O tratamento de caldo para processo fermentativo alcoólico. Primeiro a peneira. A peneira ela tem o objetivo de remoção de impurezas físicas. Sujidade, bagaçilho, qualquer inseto que venha junto desse caldo, qualquer impureza que seja captada por essa peneira. O aquecimento de caldo tem uma finalidade de tratamento térmico. Remoção de micro-organismos desejáveis e expansão térmica, em torno de 100 a 105 graus. Isso tudo para melhorar a próxima fase, a fase da fermentação. A fermentação consiste em alimentação, fermentação, centrifugação e tratamento de caldo. Não necessariamente nessa ordem que faz o ciclo. A primeira parte da alimentação é feita o preparo do mosto. O que é mosto? Qualquer solução, é uma solução açucarada que tem o Brix corrigido. Brix é sólidos solúveis. Ou seja, seria a quantidade de açúcar contida na mistura. Ela é uma mistura de qualquer parte, de caldo, água, melaço e xarope, não necessariamente conter todos. O melaço e o xarope da cana é proveniente da fábrica de açúcar. O que define o que é melaço e o que é xarope é a ponta de Brix. Melaço acima de 80 de Brix e xarope acima abaixo de 60. Nesse momento, pode me O mosto resfriado, então, é utilizado para alimentação nas dornas de fermentação. A temperatura do mosto de fermentação deve ficar entre 28 e 32. Por que 28 e 32? Porque durante o processo de fermentação é um processo exotérmico, libera calor. E nisso, você descontrolando a temperatura, você vai ganhar 2, 3 graus na fermentação. Então você tem que alimentar com ele um pouco mais frio. E o que esse calor interfere? Vou falar agora nessa parte. O mosto ele é adicionado à dorna de fermentação juntamente com o fermento tratado. A proporção seria 2 para 1. Fermento tratado, 1 fermento tratado, 2 de mosto. O que seria o fermento? Ele é micro-organismo do reino fúngico, ou seja, são fungos unicelulares. Dizem que o pessoal costuma falar que a destilaria produz o álcool. Na verdade, a fermentação produz o álcool. A destilaria só separa. Esse mosto
ele vai cair durante de 4 a 5 horas dentro dessa dorna, compreende o período de alimentação. Depois disso será um período de fermentação, que isso vai somar o tempo de alimentação até o término total de fermentação. Como observa o término de fermentação? O Brix que você alimenta, de 15, 20, ele vai caindo. Na hora que ele chegar próximo a zero, ou de 3 para baixo, essa dorna é considerada morta. Para controlar a temperatura dessa dorna, a gente tem trocadores de calor na dorna. Os trocadores de calor na dorna, eles fazem a troca térmica com água, de uma torre de resfriamento. Essa torre de resfriamento, ela é circuito fechado, seria como se fosse um radiador no carro. Ela aquece, retorna a torre esfria, retorna no calor, aquece, retorna a torre esfria. Fundamento de resfriar essa dorna é para evitar contaminação. Acima de 35 graus, além de ser prejudicial do próprio fermento, a levedura, também é benéfico para bactérias. Após a termofermentação, esse caldo, esse vinho bruto por quê? Porque ele contém levedo e o resultado final da fermentação, seja o vinho. Ele é bombeado com a dorna volante. Essa dorna volante, o único volante é o pulmão de vinho, que a gente tem uma outra volante também. Essa volante, ela tem o único objetivo de equalizar o líquido ali para centrífugo. Por quê? Porque a gente não tem só uma dorna. O processo é contínuo, então a gente tem várias dornas. A centrífuga é bem sensível à pressão. Então a gente necessita de uma volante para equalizar essa pressão e manter ela constante. Porque senão toda vez que acabasse essa dorna, desarmaria a centrífuga. Porque vai cair a pressão. A centrífuga, o objetivo da centrífuga é separar o levedo, que retorna ao processo, ou seja, a gente começa com o levedo no começo do ano e termina com o mesmo levedo, se tudo correr bem durante a safra. O levedo ele vai para uma cuba, a cuba é um recipiente assim como a dorna. Esse levedo ele é tratado com ácido. O pH dele é em torno de 2 a 2,5, 2,5, para justamente inibir essa contaminação por bactérias. A centrífuga, o resultante da centrífuga, o vinho, vai para outra volante de vinho. E só então vai para o aparelho de destilação. Aqui tem alguns fatores de qualidade da fermentação, como eu falei, o tempo de alimentação de 4 a 5 horas, tempo de alimentação de 4 a 5 horas, tempo de fermentação de 7 a 9 horas, um mosto de 15 a 25 de Brix. O que vai determinar isso? É a aceitação daquele mosto. Porque o fermento ele não vai fazer algo que a gente quer. Ele quer multiplicar. A tendência dele é sempre multiplicar. Então, a gente tem que causar um estresse nessa levedura. O estresse é causado pela quantidade de Brix. O meio que ela dá é estressante a ela. E se você alimentar com Brix baixo, você favorece a formação de glicerol, que é o segundo produto com mais abundância na fermentação. Então você aumenta esse Brix para produzir melhor rendimento para etanol. As leveduras têm grande utilidade industrial, justamente por isso, porque fica mais barato de fazer, ele funciona como um catalisador do processo, ou seja, ele acelera a reação e torna isso viável, uma produção de etanol viável. A temperatura de trabalho nas dornas são de 28 a 33 graus, a porcentagem de levedo no vinho bruto de 10 a 12%. Ao final da dorna cheia, tem que estar em torno de 10 a 12%. A viabilidade celular maior que 70%, ou seja, 70% dessas células tem que estar vivas de levedura. Infecção e contaminação seria em torno de 10 milhões por ml, no máximo, admitindo isso ao máximo. Acima disso pode ser necessário a dosagem de antibiótico. Antibiótico mesmo, assim como a gente tem um antibiótico para eliminar a bactéria, a levedura também tem que dar o tratamento com antibiótico. O pH, como dito antes, 2,2 a 2,5, e o teor alcoólico da levedura menor que 5. Por quê? O álcool é prejudicial a ela. O álcool é resíduo da levedura. Então, se trouxer para termos humanos, seria como a mesma coisa. No caso, é a sanidade dessa levedura. Uma menor que 5 GL. O que é GL? É uma graduação conhecida como Gay-Lussac.
processo não é fixo. De um ano para o outro ele acaba modificando. Determinado novas pesquisas, necessidade de processo mesmo, as paradas do decorrer da safra ou dos anos. Aqui a gente vai para a destilação. A destilação, como eu disse antes, é a separação de líquidos que tenham temperaturas de evolução diferente. Ou seja, destilação é um método de separação baseado em fenômeno de equilíbrio líquido-vapor, de misturas. Em termos práticos, quando temos duas ou mais substâncias formando uma mistura líquida, a destilação pode ser um método adequado para purificá-las. Basta que tenha volatilidade razoavelmente diferente entre si. A destilação que eu vou estar explicando aqui, os dois modelos de destilação que a gente tem no estágio, que eu tive durante o estágio, são a destilação fracionada, para obtenção de hidratado. O hidratado é uma mistura hidroalcoólica que vai de 92,6 a 93,8 GL. A separação de substâncias voláteis do vinho centrifugado por seus diferentes pontos de ebulição. A destilação extrativa compreende a obtenção de álcool anidro, a desidratação do etanol hidratado, utilizando a utilização de agentes desidratantes. No caso, o KBT foi o monoetilenglicol, que ele é um desidratante. Também é utilizado glicerina nesse mesmo processo. A destilação fracionada. O vinho, no caso, ele entra no topo da coluna, abaixo dessa coluna é alimentado por vapor, para manter essa coluna quente. O vinho que entra no topo da coluna desce a vinhaça, que é a parte mais pesada, com uma ponto de ebulição mais alta. O álcool, no caso, ele tem um ponto de ebulição de 78 graus, ele sobe. O álcool de segunda seria um resíduo. Eles falam que é um subproduto, ele é um resíduo. Ele retorna ao volante para ser diluído e para conseguir extrair o máximo possível de álcool dele. Ele é um processo de condensação e volta a coluna e evapora. Condensa, volta a coluna e evapora. Como é um selo de bandeja, ela é bandejada essa coluna. O que vai para a coluna B chama flegma. Vocês podem observar aqui. O flegma é a famosa cachaça. Ela está um pouco acima, em torno de 58 a 62 GL. Aqui a gente tem a coluna B. É a coluna de destilação, a B é de retificação. Ela vai fazer uma redestilação dessa flegma. O que sobe já é o álcool hidratado pronto, em torno de, como eu disse, 92,6, 93,8. Aqui a gente há a retirada de óleos superiores, que seria o óleo fúsio. É considerado um óleo mesmo, mas a gente fala óleo, mas é considerado um álcool. Ele seria álcoois superiores. Ali tem éster, butanol, são mais de 12 substâncias, separadas no cromatógrafo. E o que desce é a flegmassa. A flegmassa ela é oriunda de álcool. Ela tem uma porcentagem muito baixa de álcool. A vinhaça em torno de 0,5 no máximo, e a flegmassa em torno de 0,1. Essa flegmassa ela vai retornar à fermentação para fazer asepsia nas dornas, ou seja, a limpeza de dornas, para evitar a contaminação. Por meio de destilação, o etanol hidratado não alcança o teor alcoólico superior a 97 L, não importa quantas vezes se revestir. Torna-se uma substância azeotrópica e hidroalcoólica. A azeotrópica ela se comporta como uma substância pura. Ou seja, tudo que você colocar ali para destilar, tudo vai passar para lá, apesar de ser uma substância hidroalcoólica, tem nada. Água e álcool. Sendo assim, para alcançar o teor alcoólico superior, é necessária a desidratação desse composto, com o uso de agentes desidratantes. Aqui a gente tem um modelo de uma planta de destilação extrativa. Aqui no caso, é como a outra, só que aqui a gente vai estar usando o álcool hidratado, vai estar entrando na coluna, será adicionado monoetilenglicol, que seria um NEG, o álcool hidratado entra evaporado, o monoetilenglicol entra em forma de líquido. Esse desidratante vai arrastar a água, as moléculas de água para o fundo. O que sobe já é o álcool anidro, desidratado. O que vai para o fundo chama-se solvente rico ou mistura impura. Seria o monoetilenglicol com água, que é bombeado para a segunda coluna. Essa é a coluna C, essa é a coluna R, recuperação ou regeneração. Essa coluna R tem um único propósito, de tirar a água dos desidratantes e o desidratante que retorna ao processo e a água retorna ao volante ou na base da coluna B, para ser redestilada, porque ela contém resquícios de
mundial. Também ela é alimentada por vapor. É o mesmo sistema. Destilação sempre vai ter esse sistema de condensação e evaporação. Condensação e evaporação. Ela também tem um sistema de refluxo, para manter um selo dessa coluna. Somente uma parte de 3 partes que saem de evaporação, da condensação será destinada ao depósito. Somente uma parte dela, porque 2 partes para manter, novamente, eu repito, manter o selo dentro dessas colunas. Aqui a gente tem a especificação do álcool hidratado, do álcool hidratado de anidro. O hidratado por alcoólico 92,6 a 93,8. O anidro maior que 99,3. O álcool hidratado já é o álcool combustível que a gente utiliza nos carros. O anidro ele é adicionado à gasolina. A condutividade elétrica deles é de 500 microsiemens, menor que 500 microsiemens. A acidez menor que 30 miligramas. E o pH, um pH neutro, em torno de 6 a 8. E aqui a gente tem uma curiosidade, queria terminar isso com uma curiosidade e um fato muito importante desse setor. O etanol anidro, utilizado como aditivo oxidante à gasolina, proporciona um aumento da octanagem e reduz emissões de gases causadores de efeito estufa. O etanol anidro é utilizado em misturas com a gasolina no Brasil, Estados Unidos, União Europeia, México, Índia, Argentina, Colômbia e mais recentemente no Japão. Isso a gente pode tirar o que disso? O etanol no Brasil hoje é o etanol mais barato. Hoje tem várias pesquisas, mas está considerado o etanol mais barato, que é o da cana. O etanol pode ser feito de qualquer mistura açucarada. Beterraba açucareira, o próprio açúcar mesmo, mandado pela fábrica fazer álcool, cana de açúcar e milho, entre outras substâncias. Então, a gente considera o Brasil como uma grande potência para o etanol. O anidro é uma solução para prolongar combustíveis fósseis, mas não é uma solução. No caso, a gente tem como etanol hidratado um exemplo de um futuro para nossos automóveis, para combustíveis diversos. E esse aí, agradeço a atenção de todos. Aberto perguntas. Eu queria perguntar antes da hora. Você mata o menino de curiosidade? Guarda a pergunta. Na verdade, era lá na questão do mosto. Mas você respondeu depois com a sua fala, e eu tinha muita curiosidade, interessante que quando eu li seu trabalho, várias dessas curiosidades foram assim sanadas, foi muito bom o seu trabalho. A questão do mosto, eu ficava sempre pensando, porque é a primeira parte da indústria, né, para a produção do etanol. Mas eu não quis responder, porque eu ficava em dúvida com relação ao álcool e a produção de açúcar. Mas aí com 2 palavras você respondeu. Você disse do melaço, então, que vai para produzir o açúcar, não foi isso? E eu ia te perguntar justamente isso. Quando é que o mosto, quando é que tinha separação para um ir para o álcool, o outro ir para o açúcar? Eu tinha essa curiosidade. O mosto, na verdade, ele é uma mistura, né? Ele é caldo misturado, seja com xarope ou melaço, que a gente chama de mosto, né? De mosto. Mas em usina, se não tem fábrica de açúcar, ele é um caldo evaporado. Eles evaporam esse caldo até tirar a água, concentrar ele até atingir o brilho que necessário para a fermentação. Então, as usinas que não têm a produção de açúcar, eles vão trabalhando esse mosto até... Ela é evaporação, rápida. Ela passa por, assim como a destilação, ela passa por uma coluna, onde retira um pouco da água e é destinado ao resultante para a fermentação. Fermentação, certo? Não. Com relação ao trabalho escrito, Eu gostei do trabalho escrito, alguns textos de digitação, alguns acentos, né, que eu observei que faltaram e tal. Quando for em outro trabalho, nesse
necessário, principalmente se for para publicar, necessário dar uma olhada bem caprichada nessa questão da escrita, até porque muitos vão ler, né? E na questão da organização das ideias e também de passo a passo, eu achei que foi muito interessante, foi um trabalho bom, muito rico. Na parte escrita, a única ressalva é ter mais um cuidado com relação à acentuação, pontuação. Você marcou? Que a gente costuma devolver para eles fazerem as Marco correções. depois, então, eu te passo. Né? Eu fui lendo, eu fiquei com receio de mostrar aqui, porque depois eu vou fazer essa. Aí depois que imprime, depois das sugestões da nota, a gente faz as correções e aí imprime para poder... Para publicar, ótimo. Então depois eu faço essas correções. Vamos lá. E a avaliação escrita aí, e a avaliação de apresentação é quanto? Mas aí o professor Renato fica com as avaliações, que o professor dele, né, o orientador, ele faz cuidar da nota. Nós só participamos e orientamos as correções. Então, antes de concluir, Danilo, você tem um perfil de palestrante. Você fala muito bem, você tem uma forma de expressar muito bom, vocabulário rico. Eu acho que você pode avançar muito. Quanto mais você tiver oportunidade de estudar, você tem um grande futuro, acredito, nessa sua área. Domina bem a apresentação e a gente acredita que a pesquisa te deu esse limiar. E o palestrante, ele tem um perfil, né? E a empresa que você está é uma empresa em franca expansão. Você disse agora que o Brasil é um dos países que tem toda a performance para ter. É curioso que outro país Aí, né? outro país que seja tão bom para a cana de açúcar quanto o Brasil é justamente a África, um país completo. Exatamente. A gente pode reportar lá na nossa... Continente. E a gente pode reportar lá na nossa colonização. Né? Os europeus vieram para cá com olhos na cana-de-açúcar. Né? Não foi só na extração. A extração foi... E depois o que eles fizeram? Cana-de-açúcar no Nordeste, né? Enfim, então tem 500 anos que a cana-de-açúcar faz a diferença. E agora muito mais. Né? Então é isso. Parabéns pela sua apresentação. Danilo, eu coloquei aqui algumas alterações que devem ser feitas, tá? Letra maiúscula, que eu coloquei aqui na sublinhada já, vou te devolver. Primeira página, já coloquei. Já coloquei os nomes para você já fazer a impressão final, e aí só fica para a gente assinar a data de hoje, a data da sua apresentação. Não vou fazer essa correção, porque o professor já puxou a responsabilidade dele com relação às palavras-chave. O nosso manual está de 3 a no máximo 4 palavras, e ele orientou 5, né? Então isso já conversamos, mas eu coloquei aqui, tá? E outra coisa com relação à formatação. Introdução, se fez a primeira página, excelente. Só que nem a primeira nem a segunda não se enumera, tá? Então a numeração começa da terceira em diante, depois da introdução. E eu achei assim, o espaço entre a sua legenda de figura com a fonte da figura ficou grande, diminui um pouquinho, põe um espaço de 1, né? Porque 1,5 fica grande. E tem uma das figuras que extrapolou a fonte e ficou do outro lado. Eu até coloquei isso. Provavelmente deve ter sido questão de imprimir, ficou. Tá? E a última consideração é nas referências bibliográficas. Né? Eu acho que você me entregou o manual da BRT. Né? Fala que eu tenho uma coisa a falar disso aí também. Tá. Caderno especial do setor sucroalcooleiro.
todo título vem negritado, tá? É a regra da DNT 6023, se você quiser a gente senta, vê, mas o resto está certinho, né? Em ordem alfabética, direitinho aqui. Com relação à sua apresentação oral, apresentação bem feita, estilo que você demonstra bastante conhecimento, além da influência verbal e de conhecimento mesmo, que a gente teve a oportunidade de acompanhar, a gente viu que isso não é só na questão da apresentação, mas fala também que você é um bom aluno, né? Muito falante, bem expressante, continue assim, tem o Fernando falou que é um perfil muito bom, continue crescendo, continue estudando e você vai estar. Deixa eu só falar sobre esse ponto das referências. É porque a gente pesquisa muito. Eu achei muitas. Até mesmo o autor que publicou. Porque eu não tive acesso ao manual, lógico. Mas eu não tive acesso a outra fonte da BNT, então eu precisei da internet. O autor jogou na internet, eu achei cada